Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de Química. Aqui quem vos fala é o professor Jerônimo Barros. Hoje a nossa aula de hoje tem como tema a correção do exercício, tá bom? Então eu vi que alguns alunos estavam tendo dificuldades sobre a questão dos cálculos das propriedades coligativas, aí resolvi colocar esse vídeo. Mas não fique triste não, que também tem um outro vídeo com um experimento, tá bom? Que vai estar no Cigeduc e que depois vai ter um questionário no fórum para que vocês vão lá interagir sobre esse vídeo, beleza? Então vamos lá. Primeira questão, ele diz o seguinte: qual é a pressão máxima de vapor a 100 graus Celsius de uma solução de 1,71 grama de sacarose e tem a massa molecular da sacarose que é 342 gramas por mol. Aí não diz gramas por mol, mas como é a massa molecular, né, nós já sabemos. Em 100 gramas de água. Essa palavrinha água facilita tanto os nossos cálculos. Vamos lá, vamos ver já já. Observação. Lembrando que a 100 graus Celsius, a pressão máxima de vapor da água pura é de 1 atm ou 760 mmHg. Ou, quem preferir, né? Porque mmHg fica um negócio até meio estranho. Vocês podem chamar de 760 milímetros de mercúrio. Fica bem bonitão assim, tá bom? Então vamos lá. Jerônimo, eu posso usar um ATM? Pode, tá bom? Eu posso usar 760 milímetros de mercúrio? Pode, tá bom? Aconselho a usar em milímetros de mercúrio, tá bom? Porque todas as questõezinhas geralmente aparecem com ele. Então vamos lá. Primeiro, vamos tirar os dados da questão. Nós temos aqui, ó, qual é a pressão máxima de vapor, né, a 100 graus Celsius, de uma solução de 1,71 gramas. Então, ó, nós temos a massa 1, tá bom? Aí de sacarose, né? E ele nos deu a massa molar 1. Em 100 gramas de água, 100 gramas de água, massa 2. Vamos lá. Ó. Ele também nos deu a pressão máxima de vapor da água pura, tá aqui, ó, que eu vou usar, 760 milímetros de mercúrio. E a massa 2, como ele fala em água, que eu até falei no vídeo passado, na aula passada, que sempre quando for água, não precisa fazer o cálculo da água, não. A massa molar 2, a massa molar da água, é sempre 18 gramas por mol, tá bom? Não precisa fazer o cálculo, não. Tem essa noção, guarda na cabecinha de vocês. Quando falar em água, o M2 é 18 gramas por mol, tá bom? Com isso, ele quer saber qual o valor de P, que ele pergunta aqui, né? Qual a pressão máxima de vapor? No caso, a essa temperatura. Então, está querendo saber o valor de P após a solução, viu? Aí, vamos lá. Primeiro, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Vale ter a noção que KT, quando for água, eu disse para vocês, KT é sempre 0,018 quando eu estiver falando em água. Caso não seja água, aí tem a fórmula na aula passada que vocês vão usar, mas geralmente aparece água, tá bom? Então esse KT sempre quando for água é 0,018 para vocês usarem. Então vamos colocar todos os dados na fórmula. Então, ó, como KT é 0,18, tá aqui, ó, vezes 1000, a massa 1, tem um negocinho errado aí. A massa 1 é 1,71, tá bom? Eu vou ver se o cálculo lá tá certinho. 1,71. Aí a massa 2 é 100 e a massa molar 1 é 342. Então vamos lá. Deixa eu ver se esse valor aqui tá certo. Pronto, pessoal. Esse valorzinho aqui, ó, apesar daqui de cima tá errado, mas o valor aqui tá certo, tá bom? Então, ó, multipliquei o de cima
Deixa eu até dar uma disfarçada aqui. Isso aqui não vale, tá bom? Então, multipliquei esse de cima, deu 30,78. Multipliquei o de baixo, deu isso aqui, ó. Quando eu dividir esses dois, ele vai dar 0,0009. Isso daqui, ó, é o meu abaixamento relativo, tá bom? Só que eu sei quem é o valor de PO. Que é o valor de PO? Quando eu substituir ele, ó, que é o 760, e fizer meio presos extremos aqui, ó, ou seja, vai ficar ΔP igual a 760 vezes 0,0009. Então, quando eu multiplicar os dois, eu vou ter ΔP igual a 0,684. Nós vimos na aula passada que ΔP ele é igual a PO menos P. Se eu trocar as posições aqui, por exemplo, ó, esse P aqui, ó, vou passar para o lado de cá, ó. Então tá menos, vem mais. E esse ΔP, como tá positivo, ele vai passar para o lado de cá negativo. Então é apenas como se eu estivesse trocando as posições. Então ele vai ficar assim, ó. P vem para cá, ΔP para cá. Então a forma que eu vou usar é essa aqui, ó. P é igual a PO menos ΔP. Eu não tenho o valor de PO, não tenho o valor de ΔP que eu achei aqui. Então, quando eu substituir, ó, eu tenho P é igual a 760 menos 0,684. Subtraindo aqui, ó, eu tenho que a pressão é igual a 759,316 milímetros de mercúrio. Facinho, facinho a questão, tá bom? Vamos lá para o próximo. Uma solução aquosa de glicose apresenta uma concentração de 0,5 molar. Eu gosto de dizer 0,5 molar, mas quem quiser colocar 0,50 molar é a mesma coisa, tá bom? 0,5 ou 0,50 é a mesma coisa. Aí vamos lá. Calcula a elevação do ponto de ebulição da água em graus Celsius. Aí aqui nos dá a constante de ebulioscopia, né, que é 0,52. Então vamos lá. Tirando os dados dessa questão, nós temos concentração molar, tá aqui, ó. W é 0,5. E eu tenho ou melhor, eu estou querendo saber quem é o ΔE, porque ele fala aqui, né, ó, calcula a elevação do ponto de ebulição. Quando ele fala elevação, né, ele está querendo saber qual foi a variação aí desse ponto de ebulição. E por último, e não menos importante, nós temos KE, que é 0,52. Questão muito fácil, pessoal. Não demora nem 2 segundos para você responder uma questão dessa. Tirou os dados, quando você vai para ela, ó, vamos lá. Ó, qual é a forma que nós vamos usar, já que é KE? Ou melhor, delta KE, né? Ou delta teta E. Até eu estou me atrapalhando de tão fácil que a questão é. Então, delta teta E é igual a KE vezes W, né? Vezes a concentração molar. Então, ó, substituindo eu tenho KE 0,52 vezes a concentração que é 0,5. Então, quando eu multiplicar aqui, ó, eu tenho 0,26. Pronto, acabou a questão. Vamos pro próximo, não é isso? Não é simples, pessoal? Muito fácil uma questãozinha dessa. Colocou os dados, multiplicou, pronto, acabou. Vamos lá pro próximo. Aqui esqueci de colocar, que era a outra. Aqui diz, ó, qual a temperatura de ebulição sob pressão normal? Qual a temperatura de ebulição? Então vamos marcar isso aqui, né? Que vai ser crucial para nós. Sob pressão normal de uma solução de 4,7 gramas de fenol, aí deu a fórmula do fenol, em 500 gramas de álcool comum, e deu a questão das massas atômicas, a constante de ebuliosmetria molar é de 1,22, a temperatura de ebulição do álcool puro é de 78,52 graus Celsius. Então vamos lá. Tirando os dados dessa questão, né, nós temos
lá da questão, nós vimos que M1 é 4,7. Nós vimos também que a massa 2 é 500 gramas, né, do álcool. Nós vimos que a constante de ebullioscopia é 1,22. Nós vimos também que a temperatura de ebulição do álcool puro é 78,52. Ele nos deu a fórmula do fenol, né? Tá aqui. E por ela nós vamos achar a massa molar 1, pelos dados que ele nos forneceu. Então eu tenho, ó, massa molar 1, ele é igual. Aqui eu tenho 6, então 6 vezes 12. Mais, aqui ó, 6 vezes 1, que é a massa molar do H. Mais uma, né? Como não tem valor aqui, é porque é 1. 1 vezes a massa molar dele, que é 16. Quando eu multiplicar tudo e depois somar, eu vou ter um total de 94 gramas por mol. Esses daqui são os dados que nós temos, né? Então, usando a forma de, no caso da variação ebuliosmétrica, nós vamos ter o seguinte: delta θ é igual a KE vezes 1000 vezes M1 sobre M2 vezes massa molar 1. Gerando, como você sabe que vai usar essa e não aquela outra que você usou? Simples. Apareceu a massa 1 e a massa 2, só posso usar essa aqui, que tem as duas, não? A outra só tinha a questão da concentração, então tem que usar aquela com concentração. Substituindo os valores, nós temos, ó, KE 1,22, está aqui, ó, vezes 1000, vezes massa 1, que é 4,7, sobre a massa molar 2, que é 500, sobre a massa molar 1, que nós achamos aqui, ó, 94. Multiplicando de cima e multiplicando de baixo, nós vamos ter isso aqui, ó, né? Quando eu multiplicar isso aqui, quando eu multiplicar isso aqui. Multipliquei, agora eu vou dividir. Dividindo, eu passo a ter 0,122. Facinho? Muito fácil, não? Então, ó, pra cá, ó. Para achar a temperatura de ebulição da solução, que é esse aqui, ó, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor aqui, eu vou passar para o outro lado. Então, ó, esse aqui vai ficar positivo, né? Ó, passando para o outro lado. KE fica, e esse aqui tá menos, vai mais. Tá bom? Então, a minha fórmula fica assim, ó. Substituindo os valores que eu achei com o que eu tenho, né? Ó, por exemplo, delta θ é 0,122, tá aqui, ó. Mais a temperatura de ebulição do álcool puro, que é isso aqui, ó. Coloquei para cá. Somando agora, tá aí, ó. Simples, fácil, objetivo. Tá bom? Mais fácil que ganhar na loteria. Quarta questão. Nós temos, determine a massa molar. Olha aqui já que é a massa molar, tá bom? De um certo açúcar, sabendo que a uma dada temperatura, a dissolução de 20 gramas desse composto em 500 gramas de água causa um abaixamento relativo da pressão máxima de vapor igual a... Aqui, ó, abaixamento relativo. Tome cuidado com isso. Isso aqui é o abaixamento relativo, tá bom? Nós vamos ver o que é isso. Vamos tirar os dados. Primeiro, ele está querendo saber qual é a massa 1, né? A massa molar de um certo açúcar. Está querendo saber quem é a massa molar 1. Ele nos deu aqui, ó, 20 gramas desse composto, massa 1. E 500 gramas de água, tá ali. E também ele nos deu a questão do abaixamento relativo, tá bom? Faltou o bichinho aqui, mas eu coloquei agora. Pronto. Então, abaixamento relativo é ΔP sobre PO, que é igual a ele. Beleza? Aí vamos lá. Ó. Como eu estou falando que a solução está em água, né? A água KT é 0,018, como eu já falei para vocês. Então, vamos lá? Vamos lá, pessoal. Aqui, ó, qual a forma que eu vou usar? Essa mesmo, né?
Substituindo os valores, eu tenho, lembrando que o abaixamento relativo era esses dois, está ele aqui, ó, igual a KT, que é 0,018, vezes 1000, vezes M1, que é 20. Massa 2, 500. E a massa molar 1 é quem eu quero saber. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou repetir isso aqui, ó, multiplicar esse de cima. Então, vamos lá. Deixa eu repetir de novo. Vamos lá, agora sim. Então, ó, eu tenho 0,4 igual, multiplicando essa parte de cima, 360 sobre 500 vezes M1. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, ó, meio pelos extremos. Então, vai ficar 0,004 vezes 500 vezes M1, tá bom? E 1 vezes 360. Então, eu tenho, quando eu multiplicar aqui, ó, 0,004 vezes 500 dá 2. Aí, M1 igual a 360. Cheguei aqui, ó, eu vou pegar esse 2 aqui e vou dividir pelo 360. Então, vai ficar M1 é igual a 360 dividido por 2. Então, M1 é igual a 180 gramas por mol. Facinho, facinho. Vendo? Quinta e última questão, mas também não menos importante, eu tenho. Calcule o abaixamento da temperatura do ponto de congelamento de uma solução aquosa que contém 72 gramas de glicose, aí deu a fórmula da glicose, dissolvida em 800 gramas de água, sabendo que a constante crioscópica da água é 1,86 e está aqui, ó, alguns dados que nós vamos precisar. Tirando os dados dela, eu tenho. Ele quer saber quem é delta teta C, que ele fala o abaixamento, né, da temperatura. Então, ele está querendo saber quem é o delta teta C, já que é de congelamento. Ele nos deu os 72 gramas de glicose, que é a nossa massa 1. Ele nos deu 800 gramas de água, que é a nossa massa 2. Também nos deu a constante criosmétrica, né, que é 1,86. E pela fórmula eu posso achar quem é a massa molar 1. Então, usando ela, eu tenho 6 vezes 12, mais 12 vezes 1, mais 6 vezes 16. Então, ó, multiplicando para depois somar, eu tenho 180 gramas por mol. Vamos lá para a fórmula? Então, ó, aqui o que é que eu fiz? Ó? Eu peguei a fórmula e peguei, ó, da fórmula fui substituir os valores. Então, KC 1,86 vezes 1000 vezes 72, que é a massa 1. Massa 2, 800. Massa 1, 180. Multipliquei o de cima, multipliquei o de baixo, deu isso. Aqui, quando eu dividir, ó, vai dar 0,93 graus Celsius. Só isso, pessoal, vocês precisavam fazer. Não é simples? Muito, muito simples as questões. Tá bom, pessoal? Então, agradeço vocês terem assistido a questão da resolução das questões. Peço a vocês que olhem o próximo vídeo, tá bom? Que é um vídeo do Manual do Mundo, no experimento. E depois vá lá para o fórum para interagir comigo, beleza? Até a próxima aula.